Bom, pessoal, vamos dar início então para nossa palestra online Investimentos Inteligentes, as melhores alternativas para você investir melhor. Qual que é o objetivo dessa palestra? Hoje, a questão de investimento, ela chega muito fraca para muitas pessoas. Então a intenção é vocês aprenderem um pouco mais sobre outros produtos de investimento e como que a XP e nós da Manhattan Investimentos podemos estar ajudando você, tá bom? Então, primeiramente, quem somos? Antes de fazer algo, a gente tem que saber com quem nós estamos tratando. Então, falando um pouco da XP Investimentos. A XP Investimento é uma das empresas que hoje participa do grupo XP Inc. XP Inc. é uma holding. Dentro dessa holding, que é uma grande empresa, há várias outras empresas. Então, o que nós temos? Nós temos a XP Investimento, que é a corretora. Nós temos a XP Educação, que fica toda a parte educacional da nossa empresa. Então, toda essa área educacional da empresa, ela tem um setor que cuida. Cuida com muita atenção e cuidado. E nós também temos a XP Advisory, que é onde nós tratamos soluções patrimoniais, se faz gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas para grandes clientes. Nós também temos a XP Asset. Então, ao entrar na nossa plataforma, a XP ela distribui produtos de próprio nome XP. E quem faz a gestão desse produto é a XP Asset. Então, hoje, sobre gestão, a XP ela tem aproximadamente 38 bilhões. É uma grande gestora de recursos. Então, você que hoje ainda não investe com a gente e que no futuro possa vir a investir, quando vocês verem algum produto que esteja escrito XP, já saiba que ele é um produto de dentro desse setor da empresa. E depois nós também temos a XP Investments. O que nós temos aqui? Nós temos a operação feita nos Estados Unidos. Só que essa operação feita nos Estados Unidos, ela também controla o resto do mundo em relação a aportes de investidores. Então, mesmo você estando em outro local, tendo o capital para que seja investido, você também pode estar contando com essa forma de investir estando fora do Brasil. E também tem uma das partes mais importantes que eu considero que é a XP Corretora de Seguros. Porque quando nós trabalhamos a carteira de um cliente, a gente vai falar isso aí mais para frente, nós fazemos uma diversificação de portfólio, de patrimônio. Então, poucas pessoas pensam em relação à previdência e poucas pessoas pensam em relação a seguro de vida. A XP é pioneira em relação ao seguro de vida resgatável. Porque antes a pessoa ela fazia aquele seguro de vida, só que quem que ia usufruir daquilo lá? Apenas os entes que ela deixasse em nome daquele seguro. Mas hoje não. Hoje um seguro de vida pode ser resgatável e quem trouxe isso foi a XP. Então a XP ela apresenta de uma forma essas outras empresas com quem ela trabalha e ela também foi a pioneira, ela tomou cuidado em trazer algo bom para a nossa sociedade, que foi o seguro de vida resgatável. E também a parte da corretora, XP Corretora de Seguros, é a parte onde se trabalha as previdências. Então, também veremos mais para frente, a previdência é pouco observada pelo brasileiro, mas isso daí está mudando. Então, ao abrir um portfólio de investimento, você observa tem que ter uma previdência ali, você tem que pensar no seu futuro. E dentro dessa área é onde que nós trabalhamos todo o planejamento sucessório, porque é onde a gente olha para seguros, previdências e tudo mais. E agora falando um pouco da corretora Rico e da corretora Clear. São duas corretoras do grupo XP. Há alguns anos atrás a XP adquiriu essas duas corretoras. Como consequência, agora ela faz parte do grupo também. E a Infomoney, que é um canal de negócios, notícias e informações. Eu considero ele totalmente sem viés político, então se for falar mal ou falar bem, independente do cenário que esteja acontecendo, é uma notícia ali nua e crua, como se diz. Então você pode observar sem nenhum viés político, você pode ficar muito bem tranquilo
em cima das informações do InfoMoney, sem contar também o material de educação que você também encontra lá dentro. E agora falando um pouco do General Atlantic, que é um dos fundos que faz parte do Grupo XP. Então o General Atlantic é um grande fundo onde que também tem partes do Grupo XP. A XP, como poucas pessoas ainda não sabem, né, dessa informação, é a maior corretora de investimentos da América Latina. Então, se você pegar lá da ponta do México e descer até aqui na ponta da Argentina, Chile, a XP ela é a maior corretora da América Latina. E ela está onde? Dentro da nossa casa. Ela está no Brasil. E a informação ela tem que ser entregue para todos. Por isso que é importante alguns conceitos de novos produtos de investimento serem levados para todo mundo. Tá? Então, hoje nós estamos em 660 lugares ao mesmo tempo. Só que aí eu digo assim, ó, é 660 lugares ao mesmo tempo em relação a escritórios. Por quê? Eu, Guilherme Rigold, assessor de investimentos XP, sou sócio do escritório Manhattan Investimentos, que é um desses 660 escritórios, só que o meu escritório base é Americana, São Paulo. Só que eu sou da onde? Leme, São Paulo. Como eu tenho um outro assessor sócio, que é o Fábio, que é de Araras, nós temos a outra assessora, que é a Dani, que é de Limeira. Então isso é muito mais disseminado do que só 660. A XP ela está em muitos mais lugares do que esses 660. Hoje a gente pode observar alguns números de agências bancárias. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, são dados base agora de fevereiro de 2020. Então a XP, por ser uma casa nova, de 18 anos de experiência, ela tem cada vez crescido mais. E crescido mais perante assessores de investimento, função a qual eu exerço perante essa instituição. Principais números da XP. Eu peço para que tomem atenção aqui, porque isso daí mostra a solidez da empresa, tá? Então hoje a XP tem 1,2 milhões de clientes ativos. Você pode observar que a XP é grande porque sob custódia a XP tem 350 bilhões de reais sob custódia, é muito dinheiro. Como já dito, 660 escritórios de assessores de investimento, só que se nós pegarmos os assessores que ficam nas suas cidades, trabalham remotamente, como eu faço aqui em Leme, esse número é muito maior. Para você ter ideia, o Brasil tem cerca de 5.500 municípios. Assessores de investimento XP são 7.000. Então, se cada um ficasse em uma cidade, sobraria assessores, entendeu? Então, a magnitude disso vai muito além desses 660 escritórios. A receita de 2019 foi 3,7 bilhões, quase 700 milhões de lucro líquido, tem presença nacional e internacional e 18 anos de experiência. E agora falando um pouco do meu escritório, Manhattan Grupo. A Manhattan Investimentos, ela faz toda essa parte de gestão de carteira de investimento, gestão não, né? Ela faz toda essa parte de alocação de investimentos de clientes. Mas nós do Grupo Manhattan, nós também temos a Manhattan Investment School, que devido à demanda da necessidade da educação financeira para o brasileiro, apareceu essa oportunidade de trabalhar toda essa área de educação. Então a Manhattan abriu a Manhattan Investment School, que é uma área nossa voltada apenas para educação financeira. Tá? E também nós temos a Manhattan Câmbio. A Manhattan Câmbio é uma das empresas dentro do Grupo Manhattan que faz a venda de moedas estrangeiras. Então, para você, investidor, que queira fazer alguma viagem, quer uma praticidade maior para negociar seu dólar, negociar seu euro, pode nos procurar, porque nós temos a competência e profissionais qualificados para que possa estar fazendo esse trabalho para você. E devido à demanda, porque como todo negócio é sobre oferta e demanda, também apareceu a necessidade da Manhattan Imóveis, porque ao investir no mercado mobiliário, que são de títulos financeiros, muitos investidores queriam se desfazer de imóveis, produtos físicos, terra, apartamento, casas e tudo mais. Então apareceu a oportunidade
da área Manhattan Imóveis, tá? E devido a isso abriu-se essa empresa. E o Manhattan Seguros, que são os profissionais que trabalham conosco, nós assessores, para atender o cliente naquele momento onde que ele quer fazer aquele planejamento sucessório, aonde que ele quer fazer uma blindagem financeira com previdência privada, ele está pensando na sucessão e tudo mais. E agora também, esses são os números que agrada muito. A Manhattan Investimento, ela faz parte do G20. O que é o G20? Os 20 melhores escritórios de investimento do Brasil. Então hoje, a Manhattan faz parte desse grupo seleto de grandes escritórios, tá? E mais algo também para acrescentar valor na nossa empresa. A Manhattan Investimentos, o ano passado, em maio do ano passado, ela recebeu o selo de eficiência em renda variável, devido à competência dos nossos assessores em trabalhar dentro dessa área de renda variável, de dar suporte e auxílio para os nossos clientes investidores, aqueles que precisam fazer melhores investimentos, nos buscam e a gente tem conteúdo ali para estar auxiliando de começo e fim, tá? Então são coisas importantes que nem todos os escritórios têm e isso daí nos traz mais valor, né? Dá algo a mais para a nossa empresa. Principais números da Manhattan Investimentos. Hoje nós temos aproximadamente um pouco mais de 7.100 clientes ativos. Patrimônio que nós gerimos, 2,2 bilhões sob custódia. É grande, é um patrimônio grande, é uma responsabilidade alta de nós assessores. Hoje nós temos 10 escritórios em 3 estados, então lembrando assim, olha, se nós temos 10 escritórios e se cada escritório há pessoas de outras cidades, nós temos um número muito maior de assessores Manhattan atendendo a população brasileira, tá? Então, cerca de 130 assessores de investimento e a Manhattan tem mais de 10 anos de experiência. Bom, lucro é saber investir e todo mundo tem que aprender como. Só que não basta saber o que é o investimento e só não basta saber aquela rentabilidade que aparece ali no olho de todo mundo. A gente precisa abrir os olhos para outras informações também. A gente precisa ser mais sensível para algumas outras informações. E agora eu também peço que tomem atenção nisso. É uma forma de passar a história monetária do Brasil, mas de uma maneira interessante para que a gente consiga assimilar algo. Vamos lá. De 1973 a 1994, 21 anos, houve 6 padrões monetários e nós tivemos 6 presidentes da República. Isso daqui nos mostra que o Brasil ele não conseguia entrar na linha. A gente não tinha um padrão. A gente está falando que tinha 6 padrões. Nesse período de 20 anos, nós tivemos 6 padrões monetários. Qual que é a consequência disso? Uma desordem. Isso daí entende-se desordem. Pode ter sido sim, pode ter sido não. Mas ao ver que algo é despadronizado, eu entendo como desordem. Mas vamos olhar para o cenário a partir de 1994. Você tem ali 26 anos de história. Quantos padrões monetários nós tivemos? Um padrão monetário. Mas dentro de todo esse período aí, de 26 anos, tivemos 5 presidentes da República. Dentro do período de 73 a 2020, nós tivemos 27 presidentes do Banco Central. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: opiniões divergem de um governo para o outro. Diferente de quando a gente olha para a moeda dólar, que é uma moeda que já tem um histórico muito grande, se a gente olhar para a moeda real, não tem um histórico nem de 30 anos. Então, todo mundo que está ouvindo essa palestra online agora, pode ter certeza que está participando de um momento histórico para o Brasil, que é o momento onde que a nossa moeda está ganhando valor. E eu vou explicar para você o que é esse valor da moeda. Porque o valor da moeda não é simplesmente você ter grande capital na mão e investir em qualquer lugar. A gente precisa saber investir bem. E é isso que a gente vai olhar agora. Então, esses 26 anos de história, eu tenho 28 anos. Então, esses 26 anos de história eu estou pegando agora. Então, muitas pessoas que também estão assistindo, acompanhando, pode ter certeza que vai fazer bom proveito se souber
começar agora, porque se você olha por uma moeda, dólar, fortalecida da forma que tem mais de 100 anos de história, e nós estamos olhando para o real, que tem apenas 26 anos, você pode ter certeza que você vai obter muitos lucros. E outra, não pensa só em você não. Se alguém hoje está sentado debaixo de uma árvore na sombra, é porque alguém plantou a semente. Então você pode ter certeza que se hoje você estiver plantando um bom investimento, as suas futuras gerações vão colher desse fruto. Bom, então aqui a gente vai fazer o seguinte cenário, e vocês prestem atenção ao valor do dinheiro. A gente vai estar trabalhando com essa informação aqui, olha, IPCA, inflação, lado esquerdo, taxa nominal, Selic, lado direito. 1994, salário mínimo R$70. Aí você pode falar assim, poxa, mas para a época é pouco, né? Tudo. Mas vamos ver em questão de rendimento aqui. Você tinha um rendimento anual de 13,52%. Então, você tinha um bom rendimento, rendia quase um pouco mais de 1% ao mês. Entendeu? Você conseguia tirar um bom rendimento se você investisse dinheiro. E agora a gente vem para 2020. 2020, o salário mínimo, ele é R$1.045. R$1.045. Mas a inflação hoje, ela se encontra fechando o período aqui de abril de 2019 para abril de 2020, 12 meses, tá? A gente vai trabalhar na inflação de 12 meses, na janela de 12 meses. Nós estamos com uma inflação de 3,3% contra uma taxa Selic de 3,75%. Só que, olha só o meu retorno. Então, vale a pena eu trabalhar da seguinte maneira. Bom, eu tô recebendo R$1.045, só que eu não estou sabendo investir. Aqui no passado não, eu recebia pouco, mas eu tenho um bom retorno. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é você descobrir, sair do senso comum. Como eu falei, nós estamos vivendo um período apenas de 26 anos. 26 anos é o início da construção de uma história. Se você olha para um investimento de 0,43% ao ano, um investimento de juro real, isso daí não traz valor para o seu investimento. E qual que é a intenção nossa? A intenção nossa vai ser aprender a fazer melhores investimentos, tá bom? Então eu peço para que vocês fiquem com o caderno do lado, pega a caneta, quando tiverem dúvida, depois que acabar, a gente vai estar conversando. Se ficar dúvida em relação a retorno, tudo, eu quero esclarecer para todo mundo, tá bom? Então, qual que é a nossa intenção? Vai além da poupança. E aí a questão é assim, olha, a poupança ilude muita gente, a inflação ilude muito mais. Aonde eu quero chegar com isso? Vem aqui comigo, olha. Gráfico, as barras em amarelo representa a sua rentabilidade histórica da poupança, desde 97 até agora 2020. Você pode observar que ela vem aqui, ó, caindo. Cada vez está caindo mais, cada vez está caindo mais. Só que daí você pensa, bom, a poupança é segura, ao investir na poupança eu tenho o meu dinheiro garantido, quando eu quiser ele eu posso usar e tudo mais. Só que as pessoas esquecem de olhar para a inflação do momento. As pessoas esquecem de olhar para a inflação do momento. E é uma coisa que ninguém pode deixar de olhar. Quando o empresário vai fazer um investimento, ele olha para a inflação. Não é diferente quando ele vai fazer um investimento na empresa dele, tá bom? Então vamos trazer agora o investimento financeiro aqui, em títulos financeiros. Então quando você vai fazer um investimento em títulos financeiros, né, você não pode deixar de olhar para isso. Porque qual que vai ser o valor do seu dinheiro descontado na inflação? E não é simplesmente um tira do outro. A gente vai aprender sobre isso. Então é muito importante que vocês saibam que vai além daquele número que vocês estão olhando ali, tá bom? E por que a inflação ilude muita gente? Porque ela fica ali escura, ninguém está olhando para ela, ninguém acende a luz em cima dela. Quando você faz um investimento, você esquece de calcular seu ganho real em cima daquele produto. Então, observa só, se
a poupança ela tem um rendimento cada vez mais baixo, ela está com um rendimento cada vez mais baixo, e a inflação ela já está acima, tá vendo o pontinho aqui, o pontinho preto? Se a inflação ela já está acima da poupança, o que isso daí será que quer dizer pra gente? Observa só, rentabilidade real da poupança. Eu peguei aqui numa janela de dezembro a dezembro de cada ano, desde 94 até 2019, tá bom? Aqui o dado de 2020, o que foi pego nesse dado aqui? Eu peguei abril do ano passado até abril desse ano. Então, você observa que nesse momento, aquela pessoa que tem o dinheiro investido em poupança, ela está começando a ter seu rendimento negativo. Então, é a mesma coisa de você deixar o dinheiro investido em poupança e nesse período que seu dinheiro ficou lá, ele não rentabilizou de forma real, ele rentabilizou de forma negativa, porque ele perdeu para a inflação. Então nós estamos com uma inflação controlada, nós estamos com uma inflação baixa, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que a taxa básica de juros, que é a Selic, depois a gente volta aqui para quem tiver interesse, depois do término da palestra, a gente pode explicar como que a poupança é calculada. Então, vocês vão poder ver o vídeo vai ficar gravado, também tem muito material que eu posso estar auxiliando, mas a gente chega nesse detalhe depois. Então, vocês observam que hoje a pessoa está perdendo valor, ela está perdendo se ela deixar o dinheiro simplesmente parado, tá bom? Então, olha só, era muito cômodo para a pessoa ter o dinheiro ali, entre aspas, seguro, porque eu vou explicar por que esse entre aspas. Em 2006, mesmo ela não fazendo nada, ela tinha 5,1% ao ano de rentabilidade. Em 2017, quando estava tudo aquele descontrole de juros, inflação, governo Dilma sai, Temer começa e tudo mais, vamos fazer reforma de previdência, mil e uma coisa acontecendo, olha só, estava praticamente ainda dando um retorno ali razoável de forma positiva, entendeu? Só que se nós viermos para o cenário de 2020, a poupança ela já está dando menos 0,65. Isso daí quer dizer o quê? Que a população, é necessário que a população entenda desses números e consiga compreender. Porque quando você sai de um juros negativo e você vai para a economia real, que é fazer investimentos alternativos em empresas, você fazer investimentos alternativos, não necessariamente renda variável, tá bom? Isso daí a gente vai dar exemplo aqui para vocês depois. Só que vocês vão ver que você consegue trazer melhores valores na vida de vocês, tá bom? E o momento é agora. Por quê? Tudo que ficou passado vai ficar apenas na memória. Eu, particularmente, eu acho muito difícil o Brasil voltar para a época que a inflação era alta, taxa Selic era alta. Eu, particularmente, eu entendo que isso daí ficou. Por quê? Porque o estímulo de taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ao ela cair, você entende que todo mundo está confiando muito mais nas empresas, nas indústrias, todo mundo está olhando que o Brasil ele vai crescer de uma forma exponencial. Todo mundo critica o Brasil, só que o Brasil ele é uma economia que estava começando agora em 2020, e esquece de política, não estou falando de política, estou falando de economia. O Brasil era um país onde estava começando a ligar seu motor para começar a subir voo agora em 2020. Infelizmente teve todo esse cenário da pandemia, então precisou desligar essas turbinas de volta. Mas os países lá fora, eles já eram economias desenvolvidas, eles já estavam passando por uma desaceleração no momento em que o Brasil estava acelerando. Então, o momento é agora. O bonde está andando e aquele que conseguir acelerar e acompanhar esse fluxo vai fazer parte dessa história, como eu citei agora no início da nossa palestra. São apenas 26 anos de economia de plano real e as coisas estão melhorando muito agora. Está tendo incentivos, as empresas elas vão voltar a reaquecer depois desse momento, depois que toda essa turbulência passar.
E vocês têm que entender que é necessário a educação financeira. E a educação financeira tem que começar desde cedo. Então, a partir do momento que você toma a rédea dessa situação, vocês vão perceber que o momento de se começar a fazer bons investimentos é agora. Agora, o que eu quero falar um pouco para vocês é do CDI. Alguns que estão assistindo já podem ter ouvido falar CDI, outros não ouviram, então a gente vai explicar de forma rápida. CDI é a principal referência do mercado na cobrança de juros sobre empréstimos, como remuneração de investimentos. Vamos pensar o seguinte: eu vou ao banco, empresto dinheiro para o banco. Eu empresto dinheiro para o banco e o banco me devolve uma remuneração em cima dele. Então eu peguei do banco um CDB. A gente vai ver isso. O CDB, ele é atrelado ao CDI. Então, quando se diz um CDB 100% do CDI, ele está falando do próprio valor aqui, olha. Então, é 100%, é 17,31. Olha só que interessante. Em 2000, vamos para esses exemplos aqui. Em 2000, você pode acompanhar que o CDI era 17,31%, contra uma inflação de 5,97%. Seu juro real era de 10,31%. Em 2004, você tinha um CDI de 16,9%, contra uma inflação de 7,6%. Então, seu juro real era de 7,96%. Então, para eu, investidor, se eu chegasse no banco, contratasse um CDB e falasse assim, ó, quero um CDB 100% CDI. Poxa, eu saber que no final de 12 meses eu ia ter um juro real de 10,31%, nossa, eu estaria muito feliz, porque é quase 1% ao mês, nossa, muito bom. Depois, em 2004, poxa, já está um pouquinho abaixo de 1% ao mês, né? Ah, mas continua bom sim. Só que agora a gente vem para 2020, olha o cenário que nós nos encontramos. CDI a 3,65%, contra uma inflação de 3,3%. O que você tem de juro real no final de um período de 12 meses? 0,33%. Entendeu? Então, isso daí é mínimo isso daí é inadmissível que você, investidor, possa ter isso de rendimento real dentro de um período de um ano. Tá? Se a gente for fazer uma conta grosseira, dividir apenas esse valor aqui por 12, é 0,02 ao mês de rendimento real. É uma mixaria, isso não é nada. Tá? O histórico do juro real no Brasil, ele também faz aquela mesma curva da poupança. E aí é um exercício de visão que eu também quero fazer com vocês. Fica aqui, olha, essa equação para que vocês saibam de onde está saindo esses valores, tá? Como o vídeo vai ficar gravado, se vocês tiverem interesse em voltar ao vídeo, brincar com os números, tudo, tá? Vai pelo que eu tô falando e coloca os valores ali, vocês vão ver que vão chegar nesses valores que estão sendo transmitidos. Bom, vamos trabalhar da seguinte forma. Há um cálculo que a gente prevê a renda futura. Como que é isso? É um cálculo logaritmo, né, que a gente não vai entrar nesse critério de matemática, só que ele é arredondado para o número 72 dividido pelo valor dos juros. Então a gente brinca da seguinte maneira: se em 1995 você tinha um juros de 25,06%, em 3 anos, se você investisse R$1, em 3 anos, se você investisse R$1, você teria seu R$2. Você conseguiria dobrar seu patrimônio investido. Se em 1998, com a taxa a 26,5%, se você também conseguisse investir R$1, em 3 anos você teria o retorno. Agora, chama atenção, começa a aumentar esse número. Em 2001, com a taxa a 8,8%, se você investisse R$1, você demoraria 8 anos para conseguir dobrar esse valor. Aí você vê que o seu dinheiro já começa a trabalhar menos para você, você vê que isso daí vai demorando um tempo maior. Agora, se você, em 2009, pensa bem, em 2009, com uma taxa de 5,35%, quando que você conseguiria dobrar seu capital? Você conseguiria seu segundo R$1. São 13 anos que viria pela frente, entendeu? Não conseguimos
nem colocar aqui dentro do nosso gráfico. Aí você fala, não, tudo bem, 13 anos, se eu tenho 100 mil reais, em 13 anos eu vou ter 200? Não, para mim tá confortável. Mas, como eu estou falando, se hoje nós plantarmos uma semente, eu espero que uma geração minha possa colher. Qual geração minha vai colher uma semente que eu plantar mal em abril de 2021? Olha só. Se a gente estiver falando... 2021 não, né? 2020, perdão. Se nós estivermos falando de uma renda futura, esquece a inflação agora, tá? Esquece a inflação, vamos trabalhar só com o valor nominal dos juros aqui. Se eu estiver falando de uma taxa Selic de 3,75%, que é aqui nós nos encontramos agora, dividir 72 por 3,75%, em 19 anos, R$1 meu vai se tornar 2. Só que agora, se eu considerar esse investimento de R$1 nesse momento e trabalhar com o juro real, que é esse que está sendo apresentado aqui para vocês, de 0,44%, olha em quanto tempo você vai ter seu retorno do investimento. 163 anos. Tá? Então, são pequenos números que, se você colocar ele em pauta, se você colocar ele em xeque ali na frente de você, colocar ele na mesa e pensar muito a respeito disso, são coisas que de maneira fácil a gente consegue solucionar, tá bom? Só que antes de investir, você tem que comparar. E agora vai uma descontração. A XP, ela tem muitos emissores, ela tem uma capilaridade muito grande de empresas que distribuem seus produtos ali dentro, tá? Então, como no início lá eu apresentei para vocês a XP Asset, a XP Asset é uma empresa que está aqui, tá vendo? Tá, ela está aqui, olha, XP Asset está aqui, e ela emite fundos de investimento, ela faz vários outros produtos, tá? Só que também a gente tem dentro da XP Tesouro Nacional, BNP Paribas, que é um outro banco, Banco BTG Pactual. Você tem muitos outros acessos ali dentro. Então você pode trabalhar com produtos de renda fixa, você pode trabalhar com fundos de investimento, previdência privada, ações, seguros, fundos imobiliários, muitas outras coisas. Então, a questão de emissores é muito importante, porque você tem mais do que uma opção. E agora vocês vão entender sobre isso. Vai lá, um momento de descontração. Você pagaria 200 mil nesse carro? A gente está aqui está sempre passando por volta ali de 40 pessoas assistindo a palestra. Algumas podem saber o valor desse carro, outros não. Eu não pagaria. Por que eu não pagaria? Porque você tem que ter algum conhecimento em cima de algo que você vá fazer negócio. E fazer investimento é fazer negócios. Então tome atenção, olha aqui, ó. Você precisa o quê? Para comprar esse carro? Conhecimento da marca. E para fazer investimento, você precisa conhecer o seu produto de investimento. Para comprar esse carro, você tem que saber se a concessionária é autorizada. A mesma coisa ao fazer investimento. Você precisa saber se aonde você está trabalhando é autorizado. Eu conheço muitas pessoas que trocaram os pés pelas mãos em relação a fazer investimentos. E por falta da educação financeira, a ganância sobrepôs e a ambição foi deixada de lado, porque a ambição, você não deixa seus valores de lado com a ambição. A ambição você aplica seus estudos, conhecimentos, você se dedica. A ganância não, a ganância você passa por cima de tudo. Então você acaba indo atrás de áreas que não são autorizadas a fazer gerenciamentos ou acompanhamentos. Para a compra de um carro, você precisa da classificação de segurança. E ao fazer um investimento, você também precisa saber qual que é a classificação de risco daquele investimento. Então vocês podem ficar tranquilos que todos os produtos de investimento, no produto de investimento, há um critério de risco envolvido. Então todos esses riscos são avaliados, tá? Agora a gente vem aqui, olha, comparação entre marcas. Eu vou comprar um Honda Civic ou eu vou comprar um Corolla? Não sei, vamos fazer a comparação, vamos olhar qual que é a potência de motor, qual que é o consumo, se é um valor sentimental, se esse daqui me agrada mais.
E você também que for investir, que está me assistindo, você também precisa fazer uma comparação entre emissores. No slide anterior, nós falamos sobre vários emissores, XP, BTG, BNP Paribas, Modal, JGP, vários outros. Então, você também precisa fazer essa comparação. Só que daí você olha para o mercado, você vai olhar para esse carro, você pensa, será que o mercado desse carro é maduro? Será que eu consigo fazer negócio com ele depois? Será que ele tem solidez? Essa marca ela é boa? A mesma coisa você vai fazer no investimento. Você tem que saber o histórico do seu investimento. Não tem como você fugir disso. Você precisa saber se aquele fundo, se aquele banco, ele tem um histórico sólido. Então tem algumas premissas que precisam ser adotadas. Bom, e por que uma plataforma de investimentos abertos como a XP é bom para você? Por conta disso tudo que nós falamos até agora. Toma atenção nessas informações aqui, nesses dados. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que faz toda a regulamentação do mercado, é como se fosse a Polícia Federal dos investimentos, ela fez uma pesquisa com uma quantidade de brasileiros. E o investimento na caderneta de poupança foi citado como preferido por 69% deles. 69% deles. E qual que foi o maior motivo dessa escolha? O investidor ele fala que ele quer evitar perdas, ele quer se proteger, só que ele não aprendeu que há outros produtos de investimento com as mesmas características da poupança, só que esses outros produtos, eles trazem melhores investimentos. Só que eles também falam assim, eu quero algo onde que me traga um melhor retorno, onde que eu tenha melhores liquidez e tudo mais. Só que a informação, ela não foi disseminada até um tempo atrás. Então, quando nós viemos trazer uma palestra como essa, trazer informações como essa, é para desmistificar muitas informações mesmo, para mostrar que se a pessoa ela enxerga liquidez na poupança, tem outros produtos que ela também consegue encontrar liquidez, tá bom? E agora a gente está falando segurança. Se na poupança, ao investir na poupança, o investidor ele busca segurança, ele também tem que saber que o CDB, que é um certificado de depósito bancário emitido por bancos, também é seguro, e um LCI e LCA também são seguros. Os 4 são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, por CPF e por instituição. Então a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, tá bom? Poupança versus CDBs. Agora entra algo interessante que a gente vem para algumas simulações atrativas, tá? Então digamos que você tem um investimento na poupança de R$30.000, só que apareceu essa oportunidade do CDB do Agibank. Aí você pensa, poxa, mas eu tô com medo, como que eu vou fazer? Eu vou perder a minha segurança, eu vou perder minha rentabilidade, como que vai ser? Como que vai ficar? Então a gente tem que olhar para o seguinte cenário. Todo mundo deve ter em sua carteira algo diversificado. É aquela questão que nós falamos. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, ao se fazer um investimento, você tem que saber que algo é para médio, curto e longo prazo. Não tem como tudo ter a mesma característica, senão você não vai conseguir trazer valor para você. Vai ser mais um dentro de 1 milhão que faz sempre as mesmas coisas. Você não está buscando alavancar seu patrimônio ou trazer riqueza para você futura. Então você tem que trabalhar com racionalidade, você tem que saber diversificar para ter um bom retorno. É investir. Quando você pensa, vamos pensar aí antes de começar desses exemplos de títulos financeiros. Ontem eu estava falando com um amigo em relação a investimento, se eu fosse comprar uma franquia do McDonald's. Será que ao investir milhões numa franquia do McDonald's, eu já começo a ter o retorno no meu primeiro ano, 1 ano e meio? Obviamente que não. Esse valor investido, para eu ter esse valor de volta, demora tempo. Então, por que investimentos financeiros em títulos emitidos por bancos e instituições, as pessoas pensam que no mês que vem, daqui 5, 6 meses, já vão estar tendo grandes retornos? Entendeu? Então, é essa atenção que a gente tem que ter. Mas vamos partir para
para essas simulações aqui, que é bem interessante e didático para todo mundo aprender. A gente está falando de comparar ganhos. Então a gente olha para um CDB que rende 4,64%. Só que o CDB, a pessoa vai falar assim, poxa, Rigoldi, mas eu vou ter que pagar imposto de renda. Tudo bem, paga imposto de renda. Depois de 360 dias, você vai pagar um IR, imposto de renda, de 17,5%. Seu rendimento ele vai cair para 3,82%, tá bom? Beleza. Você fala, não, mas eu vou ficar na poupança porque a poupança ela não tem imposto de renda. Só que daí você olha para o seu retorno, 2,63%. É isento, beleza. Só que mesmo pagando imposto de renda, olha aqui, quanto por cento, olha, mesmo com imposto de 17,5%, o CDB ele é 45,24% a mais do que a poupança. Atrativo ou não é? Fala se não vale a pena você pensar um pouco além. Agora, a gente olha para o número esmiuçado, a gente divide ele, a gente divide a fatia. Aí você pensa, poxa, mas o retorno mensal não dá nem 0,1%, é 0,09%. Tudo bem, mas vamos lá. Mesma segurança, muito mais rentabilidade. Lembra da semente que eu falei lá? Se a gente planta uma semente agora, alguém vai sentar debaixo dessa árvore lá no futuro. Ao investir 300 mil reais, vocês podem estar pensando, poxa, mas eu não tenho 300 mil reais. Hoje você pode ser que não tenha, mas se você tem também, ótimo, beleza, sirva-se de exemplo. Só que se hoje você não tem, se você continuar com a mentalidade de que nunca vai ter, nunca realmente vai ter. Se você trabalhar firme para isso, desenvolver métodos, artifícios, uma hora você vai ter. Então olha esse exemplo aqui, 20 anos ao investir 300 mil hoje. Seu retorno mensal é de 0,22, lembra lá? Pouca diferença, mas olha no final do período de 20 anos, olha o que você tem, o retorno dentro de 20 anos, só por aquela pequena diferença é 130 mil reais, quase 131 mil reais, é interessante ou não é? Então é um nocaute na poupança a longo prazo, não tem como negar isso, tá? Aí você fala, poxa, mas eu quero mais alternativa, o negócio começou a ficar atrativo, interessante, eu quero aprender mais. Beleza, sem problema, vamos lá. O que é debenture? Debenture é um título. Se o CDB, vamos lá, CDB, dinheiro emprestado para banco. Debenture, dinheiro emprestado para empresas, tá bom? Então, quando você emite, quando a empresa emite, quando o banco emite um CDB, é que você vai emprestar dinheiro para o banco. Quando a empresa emite uma debenture, você vai emprestar dinheiro para a empresa, tá bom? Você vai financiar as atividades da empresa. Agora vamos fazer mais uma comparação. Neoenergia. Quem está me assistindo que fica aqui na região de Leme, a energia que chega até a sua casa é da Electro. Da mesma forma que a XP Inc. tem a XP e aquelas outras empresas abaixo da XP Inc., a Neoenergia tem a Electro abaixo dela. Então a Neoenergia, ela emitiu uma debenture e essa debenture, ela rende o que aqui, olha? Ela rende 3,5% mais o IPCA. Se vocês lembram o que eu falei, IPCA é inflação. Então você sabe que você sempre vai estar um pouco acima da inflação. Então olha, é bom. Então segue esse caminho, que esse caminho é bom. Se você está investindo hoje 10 mil reais nessa empresa, vamos olhar qual que vai ser essa consequência lá no futuro. Só que pensa assim, a debenture, ela tem uma vantagem, que a gente vai ver agora. Debentures incentivadas são isentas de imposto de renda e IOF para pessoas físicas. O que são pessoas físicas? Pessoas ali que investem perante seu CPF. Seu cadastro na corretora é o CPF, não o CNPJ de uma empresa. Então, quando uma empresa faz uma emissão de debênture que ela vai direcionar obrigatoriamente o recurso para projetos de infraestrutura, você vai ter uma isenção de imposto e IOF, tá bom? Então, vamos fazer nossos cálculos agora. Naquelas condições, você vai ter um retorno por mês de 0,55, tá bom? Lembrando que elas são isentas de IR. O retorno acumulado no final de 12 meses, 6,8% na debênture e 2,63% na poupança. Quando você desconta a inflação do período de 3,3% de ambas,
tanto poupança quanto debênture, olha no final do período que você tem 3,39% de ganho real, retorno real em cima da debênture, contra menos 0,65% da poupança. Lembra aquele número que a gente aprendeu naquele gráfico que estava em declínio? Menos 0,65%, tá? Então, são características que a gente não toma atenção, mas ao descobrir novos investimentos, começa a abrir a mente, tá? E são investimentos acessíveis para todas as pessoas, tá bom? É apenas entrar na plataforma, aguardar uma emissão dela e você vai ver que você consegue plantar esse investimento para colhê-lo no futuro. Olha só, então você vê que o retorno real é além daquilo que se esperava, né? Retorno negativo, retorno positivo. Mas e o risco? Tem risco? O risco, ele é do emissor e não do distribuidor. Por isso, naquela brincadeira em relação ao carro, eu chamei a atenção sobre o risco. Você pode ter certeza que todo produto que entra na plataforma da XP, desde que ele seja avaliado por todos os profissionais que lá dentro tem, ele foi verificado o risco, tá? Então, em relação a toda essa preocupação que possa ter por trás, vai ter material para que o investidor ele possa ler. O investidor que ele acompanha de uma assessoria especializada, que é esse serviço que eu passo, ele já tem isso daí mais perto dele, então ele pode ficar muito mais tranquilo em relação a tudo isso, tá? E é possível minimizar ainda mais o risco? Sim, há uma forma de diversificar. Então, agora vem uma surpresa para muitos. Aquele investidor que ele tem muito dinheiro, ele pensa, eu estou na poupança porque poupança é seguro. Mas, infelizmente, se esse banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito só vai repassar para ele R$250 mil. O Fundo Garantidor de Crédito não é algo do governo, tá? É algo feito pelos bancos para caso venha ter algum banco venha fechar as suas portas, fechar todas as suas atividades, o Fundo Garantidor de Crédito possa suprir essa necessidade. Então ele vai arcar com R$250 mil por instituição. Só que daí ele fala, poxa, eu tô com o investidor A, ele está com R$750 mil, tudo investido no banco A. Se o banco A quebra, o que vai acontecer? Só vai voltar para ele 250, meio milhão, 500 mil reais ele perde, tá? Só que daí o investidor B, ele trabalha com a plataforma da XP. Então ele entra ali na plataforma da XP e ele vê que ali dentro tem 15 bancos para que ele possa trabalhar. Então ele pode fazer uma diversificação de CDBs 100% liquidez diária, 102% liquidez diária, 103% liquidez diária. Você vai ver grandes CDBs para daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos com bons retornos. Você vai trabalhar de uma forma muito bem diversificada e como que você vai estar fazendo? Mitigando o seu risco, cada vez mais mitigando o risco, entendeu? Você consegue fazer uma diversificação de forma segura, você consegue proteger todo o seu patrimônio de uma forma onde você não tem que se preocupar caso essa instituição venha a quebrar, tá certo? Existem outras opções? Claro que sim, continua tendo outras opções. O mercado ele é muito vasto, ele tem muita coisa. Então a gente pode estar falando o quê? Sobre títulos públicos federais, que são os famosos títulos do governo, né? Quem que dá garantia do CDB? O FGC. E os títulos públicos? O próprio governo, tá? Então, por histórico, o título público ele sempre teve uma rentabilidade superior à poupança. Isso daí é fato, tá? Porém, com a Selic baixa, apresenta uma rentabilidade real negativa. Ou, com a Selic baixa, ele apresenta uma rentabilidade baixa também. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é sempre estar ganhando um pouco a mais. Só que se a pessoa ela tem um perfil muito conservador, e só pelo fato dela sair da poupança e ir para outros títulos como esse, já é uma vitória, já é um ganho, já é um passo fora da casa, entendeu?
Então ela consegue trabalhar muito bem essa diversificação, até com títulos públicos federais. Agora a gente vem para mais uma simulação, tá? A gente está falando de um título, um Tesouro Direto, um LTN, que é Letra do Tesouro Nacional 2025. O investimento inicial aqui, supondo que seja R$100, com uma rentabilidade de 6,17% pré. Nesse momento, hoje e agora, eu contratei esse título, investi nele e ele vai me remunerar 6,17%. Lembrando que o título ele também tem imposto de renda, tá? Mas como a gente está falando de um cenário maior, a gente vai estar trabalhando uma dedução de imposto de 15%. Passou esse período aqui, a gente vai estar trabalhando em 15%, tudo bem? Vamos olhar para ele da seguinte forma. O retorno bruto em 12 meses, como visto, 6,17%. Tirou o imposto de renda, 5,24%, contra 2,63% da poupança. Se nós descontarmos a inflação tanto desse quanto desse, a poupança é aquele número que nós já conhecemos nas outras simulações. Só que o retorno real da LTN, título pré-fixado do governo, é 1,8%. Mais vale 1,8% ou menos 0,63%? Claro que é 1,8%. Você tem que entender o seguinte, isso é mesmo descontando imposto de renda, tá bom? Então, o nosso ganho é nítido em cima disso, tá? Novamente, a poupança perde mais uma vez em relação ao retorno real comparado com outro investimento, tá? E agora a gente vem para mais algumas informações de outros investimentos. Muitos já ouviram falar de fundos. Fundos do quê? Fundos de investimento. E aqui eu não estou falando especificamente de fundo de investimento imobiliário, tá? A gente está falando de fundos de investimentos. Só que fundo de investimentos é algo muito bom. Só que ele tem que ter um cuidado especial. E esse cuidado especial fica aqui, ó. Taxas e categoria. Por quê? Porque dentro de um fundo de investimento, ele pode estar contemplando altas taxas de administração que não é justo para a estratégia do fundo. Entenda isso. Não é porque a taxa é alta, ela é ruim. Tá? Não tem como eu comparar um fundo de renda fixa com uma taxa de 0,5% com um fundo de renda variável e gestão ativa, que é 2,5%. São coisas totalmente diferentes, então não adianta eu comparar uma taxa com a outra. Mas as taxas precisam ser justas, tá? Taxa de carregamento. Tem que tomar muita atenção nisso. A gente vai falar especificamente dela. Tanto carregamento quanto taxa de saída. Taxa de performance. Taxa de performance eu particularmente gosto. Por quê? Digamos que eu tenho um carro, eu vou vender esse carro por 30 mil reais, só que daí eu encontro um amigo meu e ele fala que ele vai vender esse carro para mim. Né? Ele fala que vai vender esse carro para mim e aí ele fala, só que eu quero 2 mil reais em cima do que eu vender. Tudo bem, eu tô pedindo 30, o que ele vai fazer? Ele vai vender o carro por 32, 2 mil é dele. Esses 2 mil seria essa taxa de performance. Eu tenho meus 30, só que ele tem a taxa de performance dele que é 2 mil, entendeu? Então, é bom porque eu sei que eu me livrei do meu carro, porque eu queria 30 mil, só que ele teve 2 para ele. É justo, completamente justo. Foi o trabalho que ele teve, ele está sendo remunerado a mais, tá? Então, depois nós temos o quê? A categoria do fundo, que foi como eu expliquei. Muitos investidores acabam investindo, só que não sabem aonde que está investindo, simplesmente por ser um fundo de renda fixa, simplesmente por ser um fundo de renda variável, multimercado. Então a categoria do fundo tem que ser muito bem explicada pelo assessor, por mim, para você investidor, ou você investidor que faz por conta própria, aprender a ler as lâminas de informação do fundo, material de divulgação, cartas de gestores, porque isso vai fazer total diferença para você. Então, como na XP funciona fundo de investimento? Você tem uma plataforma para você fazer comparação dos fundos. Então não é só porque ali tem 400, dentro da XP tem mais de 400 fundos de investimento. Então não é porque ali tem mais de 400 fundos de investimento, a gente é dono da razão
e quer que você não compare com os outros do mercado. Não, dentro da XP você consegue comparar o fundo que está dentro da plataforma com os outros fundos do mercado a mundo afora, entendeu? Apenas se você tiver o CNPJ do fundo, você consegue fazer essa comparação. Você tem acesso a gestores capacitados e é possível analisar a rentabilidade passada. Você consegue olhar gráficos, fazer comparações de todo quanto é tipo de fundo que você encontra no mercado financeiro, tá bom? E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é a gestão profissional. Por trás de um fundo, há uma gestora, um gestor que tem 20, 30, 40 anos de experiência no mercado financeiro. Então, se hoje nós aqui, uma geração entre, sei lá, o público que está assistindo de 15 a 50 anos, então tem pessoas ali de 40 anos dentro de fundo de investimento, só faz isso há 40 anos. Então, o que muitos aqui têm de vida, eles têm de experiência dentro do fundo. Essa é a vantagem. O IR, Imposto de Renda, é direto na fonte, você não precisa se preocupar com isso. A liquidez é conhecida porque você sabe qual que é o momento que você vai poder ter seu dinheiro de volta. Ao investir nele, você sabe quanto tempo você pode ter seu dinheiro de volta, se ele é para um dia, se ele é no mesmo dia, se é daqui 30, 60 dias. Porém, tem as desvantagens. Da mesma forma que o imposto de renda é na fonte, tem o Come Cotas. O que é o Come Cotas? Que fique bem claro para vocês ao investir. O Come Cotas é algo criado pelo governo para fazer absorção de imposto de renda dos fundos de investimento. Imagina eu, Guilherme Rigold, que tenho 28 anos, invisto em fundos de investimento durante 30 anos e só vou pagar o imposto lá no futuro, quando eu tiver 58 anos. Fiquei sem arrecadar imposto para o governo durante 30 anos. Então, é dinheiro parado, entendeu? Isso daí não é bom para a economia real. Então, o que foi feito? Foi criado o Come Cotas. É uma diluição do valor que eu tenho lá, como se eu estivesse pagando. Então, por isso que a gente fala que é imposto de renda na fonte. Nós temos a desvantagem que a gente paga para estar dinheiro ali. Então, se o retorno é alto, também tem uma taxa. Então, são taxas de administração, carregamento e performance. Sempre lembrando, o problema não é ter as taxas, o problema é ter taxas injustas. Esse que é o problema, tá? E a previdência privada? Previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento, tá? A gente tem que olhar uma coisa, outra coisa. Mas agora a gente vai estar falando de previdência privada e ela tem regras diferentes. Mesmo sendo um fundo, regras diferentes. O brasileiro está mais preocupado com a aposentadoria, porque ele sabe que se depender da aposentadoria do governo, isso não vai acontecer. Só que também está mal acostumado. Então, a gestão financeira feita pelo brasileiro é péssima. Então, as pessoas elas precisam saber como administrar melhor seu dinheiro, como fazer melhor a gestão dos seus ativos. Então, a previdência privada também é uma boa opção para isso. E o que se deve observar para escolher um plano de previdência? A modalidade, tá? PGBL ou PGBL. Isso, quando estou assessorando, eu sempre levo em consideração esse perfil fiscal da pessoa, porque é necessário você ter um conhecimento por trás disso tudo. Então não basta simplesmente eu chegar para uma pessoa e falar assim, eu quero uma previdência, ela me empurra qualquer coisa. Não funciona dessa forma. O serviço de assessoria é um serviço de alta confiança e clareza em todos os negócios. Então, quando vai se fazer uma reunião para trabalhar esse ponto, preciso saber o perfil fiscal da pessoa para poder apresentar o melhor produto de investimento para ela. Dentro da previdência, você também consegue saber a rentabilidade do fundo histórico, tá? Você sabe quanto que ele rendeu há 12, 24, 36, 48 meses passados. Então você consegue se planejar para o seu futuro, tá? Você também tem taxas de administração, taxas de carregamento ou saída. Isso é muito importante porque dentro da XP as taxas de carregamento são zero, todos os planos de previdência que nós temos lá são zero, e o tipo de tributação se é progressivo ou regressivo, tá bom? São muitas informações, eu sei disso, é mais para que todos conheçam, e quando vá para algum lugar, fala, opa, eu lembro que o Guilherme falou aquilo lá, opa, eu lembro que o Rigold ensinou algo desse tipo, então eu vou me aprofundar nesse assunto. Vamos
especificamente falar de taxa de carregamento, porque taxa de carregamento é aquilo que mais dói aos olhos de nós assessores, tá? A taxa cobrada em todo depósito feito no plano, isso é taxa de carregamento, a taxa cobrada em todo depósito do plano. Então a gente vem com um exemplo prático. Se a taxa de carregamento for 5%, ao aportar R$100, porque o plano de previdência começa com um valor X, só que o mínimo que você pode fazer por mês, não é obrigado, mas o mínimo que você pode fazer por mês é R$100. Então, qualquer um que está pensando no seu futuro, pode começar a se planejar dessa forma, tá? É muito interessante. Então, se você aplica R$100 com uma taxa de carregamento de 5%, você está aplicando, na verdade, R$95. O restante vai para a instituição, tá? Então, por isso que nós lá não cobramos a taxa de carregamento, é zero taxa de carregamento. Então, o valor investido é o valor seu real. Vamos para 2 exemplos aqui, tá? Observa aqui, ó. Fundo referenciado XYZ DI Prev. Fonte Londo Capital, tá bom? Então não é nada inventado por mim. Taxa de administração apenas de 0,3% ao ano. Esse daqui, azul. No final de um período, aqui a gente está falando de 4 anos, tá? Se a taxa de administração é 0,3% ao ano, nós estamos falando de 4 anos, meu retorno final está sendo de 1.403, tá bom? Agora a gente vai para o outro fundo prévio. A gente está falando de uma taxa de carregamento de entrada de 5%, olha a taxa de carregamento aqui, e uma taxa de administração não justa, tá bom? Não justa de 3%. Então se a gente está falando fundo DI, é uma gestão muito fácil, muito tranquila, você não está com ativos de risco ali, então não tem por que uma taxa de administração alta, tá bom? Olha o retorno final ali, olha, R$1.173, tá vendo? Então se você investiu R$1.000, você começou com R$1.000, só de partida você já caiu ali para 950, não é justo com o investidor, tá? Isso daí é o que acontece muitas vezes. Agora vem para um exemplo que chama mais atenção ainda. Diga não à taxa de carregamento. Agora são comparações com valores iguais, só que uma tem a taxa, o outro não tem a taxa, tá? 0,7% ao mês. Nós estamos fazendo uma contribuição mensal de R$600 e a simulação nossa, ela vai para 25 anos, tá bom? Então, depois de 25 anos, o valor, a taxa de carregamento, ela vai ser de 5%, tudo bem? Então, recapitulando, rentabilidade 0,7% ao mês, taxa de carregamento 5% ao mês, contribuição mensal R$600 e durante 25 anos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui acumulado uma taxa com a taxa de carregamento R$586.000. Acumulado sem a taxa de carregamento R$616. É uma diferença, olha aqui, de 30 mil. O que 30 mil representa para você? 30 mil está representando para você 4 anos aproximadamente de contribuição. Então, como eu disse, se você está pensando no seu futuro, para que alguém possa colher de algo que você hoje faça, você tem que pensar de uma forma estratégica. Então, se você não pensa de uma forma estratégica, você não investe tempo fazendo simulações, aprendendo sobre, saindo do senso comum, indo mais além, você passa 4 anos contribuindo apenas com uma taxa desnecessária, que hoje não é mais necessário. Se no passado foi, beleza, tudo bem, mas hoje não é mais. Então a gente tem que dar um passo à frente, tá? Para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, quem está assistindo hoje e tudo mais, se você se identificou com alguma previdência, se você se identificou com esse problema, como que resolve? Hoje é muito fácil. A previdência ela pode ser feita, a portabilidade da previdência de uma forma automática, simples, rápida. Então você não precisa de burocracia, você não precisa de dor de cabeça, nada. A transferência é feita sem custo, é uma plataforma 100% online, não tem
cobrança de taxa de carregamento na entrada e você vai ter as menores taxas de administração. É apenas contratar um assessor, no caso pode ser a mim ou qualquer outro do nosso escritório ou qualquer outro que você tenha de informação, que nós podemos fazer isso daí para você de forma simples, fácil e rápida, tá? Sem dor de cabeça, burocracia e, claro, se desejar, também podemos fazer essas simulações para mostrar o quanto perdeu, deixou de ganhar e futuramente irá receber, tá? E o mercado de renda variável, o tão esperado mercado de renda variável? Falando um pouco de ações, fundos de investimentos imobiliários, câmbios, robôs, certificados de operações estruturadas e uma diversidade de outras opções, tá? São dados importantes que vocês precisam tomar atenção. Como eu falei, nós estamos no Plano Real há 26 anos. A população brasileira começou a acordar para investimento na Bolsa recentemente e muitos acabaram indo por impulso. Vocês devem ter ouvido muito falando ultimamente efeito manada, efeito manada. Qual que é a consequência disso? A consequência disso são esses números que a gente vê crescendo de uma forma exponencial. Só que não adianta você fazer algo que você não saiba, porque você vai quebrar a sua cara. Então, da mesma forma que as pessoas estão entrando na Bolsa de Valores, e ainda esse número aqui de 1.800.000 pessoas contra, se a gente vê aqui 600 mil que teve aproximadamente aqui em 2017, né? Olha, então em 2017, essa alavancada de 1 milhão de pessoas que nós tivemos nesses últimos 3 anos, isso daí representa o total de brasileiro de 0,87%. Contra 54% que há nos Estados Unidos que investem na Bolsa. Só que, como eu falei, lá é um mercado maduro, um mercado que o pessoal já tem um conhecimento do passado. Então, hoje está na mão de todos nós essa responsabilidade de aprender e fazer melhores investimentos. Tá? E agora a gente vai para os detalhes. Esse daqui é a evolução do Ibovespa, Índice de Ação Brasileira, desde aqui de 99. Foi o que coube aqui na tela, então já serve de grande exemplo. Observa aqui, Grande Depressão Mundial, crise do subprime, 2008, banco nos Estados Unidos quebra, leva toda a economia do mundo ao chão, todo mundo assusta, todo mundo entra em pânico. Só que depois de cair feio, tem uma alta. Aí depois desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Hoje você olhando esse gráfico nessa magnitude, não assusta ninguém. Essa queda que nós tivemos aqui no passado, ou ela aqui, ó, coronavírus, tá vendo só? Só que quando você olha para ele pintado dessa forma, com os valores de retorno esperado, valor de retorno que já aconteceu, eu falo, opa, mas olha que interessante. Você observa que antes dessa crise de 2008, o índice tinha subido 743% em 68 meses. 68 meses, entendeu? 5 anos ali, olha. Você pega e você fala, né? Nossa, caramba, né? 743%, bom pra caramba. Mas você conseguiria isso sem conhecimento? Não, não conseguiria. Então é necessário estudo. Aí ele tem a queda do subprime. Aproximadamente aqui, olha, menos 56%. Nossa, tô passando mal, tô assustado, não sei o que vai acontecer de mim, tudo. Só que o retorno foi de 109% em num período aqui de 22 meses. Né? Aí você olha que teve uma outra queda aqui de 2011 para 2016. Detalhe, não é falando de política, mas o que nós vemos nesse período aqui é governo Dilma. Então lá no passado a renda fixa era alta, então a renda variável era baixa, estava entrando em desvalorização. A taxa básica de juros era alta, então não tinha estímulo para as empresas e tudo mais. Então acontecia um mercado muito ali controverso para esse lucro real da economia, tá? Então observa que nesse período caiu menos 48%. E a bolsa não é feito por governo, é feito por empresas. Então os estímulos que as empresas recebem, ou o potencial ganho de alavancagem que ela tem,
Isso que traz toda a diferença para bons resultados, tá? Então você tem que olhar para boas empresas, bons resultados. E entrou Temer. O que acontece? Especulações sobre previdência. E aí começa. Chega período eleição. Será que é PT? Será que vai ser Bolsonaro? Não se sabe, então fica aquela controvérsia. Depois, acabou a eleição, volta para cá. Então, como que eu falei, o Brasil ele tinha tudo para entrar, ligou as turbinas, vai decolar voo. Infelizmente, a gente estava num período aqui de alta de quase 200%, veio esse vírus, que creio que já vai estar dentro de algum período aí de uns 2 meses, já vai estar tudo muito estabilizado. E olha só, de uma hora para outra teve uma queda de menos 47%, algo assustador para muitos. Só que aquele que estudou um pouco de história, entendeu, sabe que tudo vai passar. E agora, recentemente, a gente está com uma alta aí de quase 20%, hoje já fechou mais positivo ainda, entendeu? Só que aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha, para quem começou a investir lá em 99 e fez isso, a pessoa ela não acompanhou essas oscilações, ela não se preocupou em ficar olhando para isso, ela teve uma alta em 20 anos de 1.051%, é interessante ou não é? Multiplica aí na sua calculadora um valor investido vezes 1.051%, isso é garantia de rentabilidade futura? Não, mas o índice é composto por boas empresas dificilmente vão quebrar, tá bom? Então esse é o mercado acionário brasileiro. E agora falando um pouco sobre fundos de investimento imobiliário, esse daqui é o chart do IFIX. IFIX é como se fosse Ibovespa. Dentro do Ibovespa tem as melhores empresas que negociam dentro do índice. O IFIX são os melhores fundos de investimento imobiliário que negociam dentro do IFIX. Então você observa a mesma sinergia. É o sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando você olha para um cenário plotado, onde que você vê as porcentagens, você começa a ter uma comodidade maior. E dependente do cenário que você se encontra, você sabe que aquilo vai passar. Se você fizer boas escolhas e você conseguir buscar bons fundos, nesse caso, não são empresas, mas se você conseguir buscar bons fundos, você vai estar tendo uma carteira robusta, você vai ter uma carteira cheia de análise, bem com uma estratégia elaborada. Então, para isso que a XP ela tem as suas carteiras recomendadas pelos analistas. Muitas pessoas podem criticar falando, poxa, mas tal mês não foi bom, só que no outro mês foi bom. Por isso que chama renda variável. É um lugar onde que não é para qualquer um. Você tem que ter estômago, você tem que ter consciência que vira e mexe vai aparecer um cisne negro, que é uma pandemia que ninguém espera, que vem para quebrar todo mundo. Só que se você se manter posicionado, você vai ter uma alta ao decorrer do tempo. As ações, os fundos, a renda variável é cíclico. Então, quando você passar por um desespero, busque informação, desliga um pouco a televisão, aonde que você só vê notícias negativas, e vai buscar informações verdadeiras, aonde que vai trazer um conforto. Notícia verdadeira que vai trazer um conforto. Eu não estou falando buscar notícias falsas para trazer conforto, mas notícia verdadeira, entregue de uma boa forma, ok? E o IFIX é a mesma coisa. Se você olha para essas oscilações, estou ganhando, estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo. Mas aí você olha para um cenário de 9 anos, 2011 agora para 2020, e você teve uma alta de 145%. Tá ótimo, tá bom, entendeu? E mesmo tendo passado por esse monte de oscilação, tá? Agora eu quero chamar a atenção para isso, evolução do gráfico Ibovespa relacionado a dólar dentro do Brasil, para mostrar o quanto nós temos que crescer. O quanto nós temos que crescer. Aqui 2008, tá vendo? Crise subprime, como eu falei. O mundo inteiro entrou em pânico, muitas coisas aconteceram. Só que na sequência houve aqui, ó, olha aqui, ó, uma retomada, tá? Mesmo que depois teve uma outra queda aqui no governo Dilma, de 2010 até 2016 aqui, a partir do momento em que
Se supôs novas mudanças, reformas e tudo mais, o valor do dinheiro estrangeiro em dólar estava voltando aqui para o Brasil. Você via o potencial crescimento desse mercado. Então, o que nós tínhamos a ganhar aqui? 68% em dólar. 68% em dólar. Só que agora veio a crise. A crise levou esse gráfico lá para baixo novamente. Então, se for igual ao passado e tiver esse potencial retorno após 2008, a gente tem aqui um mar para navegar de 190% até chegar ao último topo histórico, que foi lá antes de 2008, de quase 200%, 190%. Então é muito interessante. Então invista seu tempo em conhecimento, em desenvolver, aprender, tá bom? Invista. Na XP tem uma página que chama XP Conteúdo. Ali é para todo mundo usar. Tem informação, material de estudo. Tá? Ali tem muita coisa útil para você. E que tipo de investidor você é? Você tem que saber que tipo de investidor você é, senão você não consegue absorver nada disso que eu estou falando e não vai servir nada disso daí para você. Tá? Você tem que seguir seu caminho. Qual que é o melhor caminho? O caminho a ser seguido para você é abrir sua conta. A partir do momento que você abre sua conta, no nosso formulário, você vai ser direcionado para conhecer o seu perfil de investidor. Então, digamos que hoje você já invista alguma coisa em alguma outra corretora, no seu banco digital, tudo mais. Não importa. Ao ser encaminhado para a página de perfil do investidor, Suitability da XP, você vai ter que entrar com as suas informações. Então, se na sua corretora, ou banco, ou algum outro lugar que você invista dinheiro, você já tenha, ali você também tem que contar toda a verdade e ser transparente. Aquilo ali vai mostrar quem você é como investidor. E você pode receber a nossa assessoria financeira especializada. Então, para isso, você pode ter a personalizada exclusiva, que seria o acompanhamento, direcionamento, todo o cuidado que eu tenho com a carteira do investidor, ou a digital, que aí tem critérios a serem atendidos e seguidos pela XP. E receber as melhores ferramentas do mercado, como eu falei. Você, investidor, tem uma página na XP, independente quem seja. Todo o material de estudo está ali para você usar, para você acompanhar, para você usufruir desse material. A XP se preocupa muito com a inteligência financeira do público. Não é à toa que ela tem uma página só voltada para isso, tá? É análise, material de estudo e tudo mais. E você pode ter em mãos os melhores investimentos financeiros com toda essa diversificação que eu te mostrei, tá bom? Todo mês a XP faz uma alocação de patrimônio, ela dá carteiras de investimentos sugeridas. Então o que nós temos aqui? Carteira sugerida para abril. Né? Então você é investidor, você vai lá na página da XP e você vai ver isso. Na página da XP, no Instagram, no LinkedIn da XP, você consegue encontrar isso. O que são esses gráficos de pizza? Onde você, investidor, deve alocar seu patrimônio. Então, se você faz uma gestão, acompanha, você toma atenção e quer ter cuidado sobre seu valor hoje, amanhã e bem depois no seu futuro, você tem que tomar atenção para essas informações, tá bom? Então, é seguir esse direcionamento, ver como que é a rentabilidade histórica de todas essas carteiras e ver como essas carteiras são todas vencedoras e campeãs, tá certo? E invista com a XP. Nós temos essa assessoria especializada, a gente traz essa personalização para cada tipo de investidor. Então, por exemplo, eu, Guilherme Rigold, sou uma pessoa única, só que para cada cliente meu há uma assessoria especializada. Então você pode ficar despreocupado se você tem as características suas, pode ter certeza que eu não vou tratar você como eu trato algum outro cliente meu. É algo específico, algo único, por isso que é personalizada e é sua, né? É uma coisa que a gente entrega valor. A gente não trabalha com o dinheiro do investidor, a gente trabalha com a vida dele. Por isso, esse carinho, dessa atenção e esse cuidado. Melhores produtos do mercado financeiro, você tem uma plataforma aberta, que da mesma forma que é fácil você começar a investir, no estalar de dedos também é fácil você ir embora. Então, não estou feliz, quero resgatar todo o meu dinheiro, não era o que eu pensava, eu não estou pronto para isso, eu não quero ver melhores rendimentos e pronto. Beleza,
você pode ir com todo o respeito, com todo o carinho que veio, também vai. E transparência e imparcialidade, que é isso que eu estou falando. A decisão é sua. Eu não faço nada por você. Eu tenho o dever de te educar e te ensinar, tá certo? E conhecimento para escolher, liberdade para investir. É isso que hoje eu quis trazer para vocês e é isso que eu espero trazer mais vezes, tá bom? E agora eu deixo uma palavra que fez total diferença na minha vida, que é segundo Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Então essas pessoas que hoje estão desesperadas porque podem estar pensando que vai perder emprego, pode estar pensando que não vai ter renda futura para fazer investimento, está tendo o sonho apagado, fique tranquilo. Guarde essa palavra de Deus na sua vida, porque se hoje você é alguém é porque Ele quis. Então o mesmo Deus que quis ontem, Ele não vai descumprir uma promessa que Ele deu na sua vida. Pode ter certeza que seu futuro é certo. A única coisa que você tem que fazer é seguir orientações e fazer as coisas certas. Ficar sentado, deitado, dormindo, isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Até se ele vier buscar você pela mão, você não vai ter o retorno que você quer. Tá? Porque ele não quer ver ninguém dessa forma. Então, seja forte, não fique desanimado, porque tudo vai dar certo, ok? Muito obrigado. Sou Guilherme Rigoldi, assessor de investimentos da Manhattan Investimentos, e conte comigo. Esse é meu WhatsApp, pode anotar, me manda mensagem, fala para mim quais foram as suas dúvidas. Esse é meu Instagram, meu Facebook, pelo qual vocês me assistem, e meu LinkedIn, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.